Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, meio-dia 17, dia 1º de março de 2023. Que a gente tenha um mês melhor aí para todos nós. Já começou quente, mas vamos aos fatos aqui. Por que o mercado está caindo? O racional do YouTube. Então, o racional vai começar agora com compra aos 105 mil pontos. Eu entendo que o nosso mercado está extremamente descontado, mas deixando bem claro, pessoal, é a minha opinião, né? Eu não sou Deus, não acerto sempre. Né? A gente tenta interpretar o mercado é muito fácil, né, de entender depois que os movimentos já estão materializados, né? O difícil é antecipar. E a gente chega aqui mais ou menos no fundo de janeiro, né? Esse gráfico, ele é perpétuo, mas ele tem uma particularidade no cálculo do TradingView que eu não concordo muito, mas de todo modo é uma região de suporte, né? Então a gente falou em compra 105, eu acredito que durante a gravação a gente vai ver o mini índice a 105.500. Então, 500 pontos de racional durante a gravação. Distante da média, fora da banda, dentro da banda, mas ele chega, na minha visão, a buscar a máxima de hoje ainda até o fechamento, que é o 106.695, ok? Então, esse que é o nosso racional. Muito bem. Hoje, né, um dos vilões para esse movimento, além de Petrobras, que é óbvio, né, é uma barbaridade taxar imposto de exportação de óleo cru. Eu fico pensando, meu Deus, quem pode ter uma ideia como essa, né? Alguém que está no comando. Não é possível, né, que alguém que tenha uma ideia como essa, vamos ver Petro 3 e Petro 4, entenda que está fazendo bem para o país. Não pode ser. Né? Vejam depois, estudem, quando taxaram exportação de carnes na Argentina. Achavam que ia ficar mais carne no país, ia baixar preço, aumentou o preço. Né? Porque você complica a vida do empresário, ele vai ter que compensar aquilo que ele não exporta. Então não tem como ele vender mais barato. Isso vai ser derrubado pelo Congresso, né? A medida provisória são 4 meses, vai cair antes, não é possível, né? A gente tem um Congresso muito bem formado. Então, ó, Petro 3, por exemplo, que já tinha caído 4,39, está caindo mais 3,20, é um absurdo. Né? Nem foi o caso que baixaram 3,9% o preço da gasolina. A questão principal é realmente taxar o óleo cru. Mas eu vejo até que Petro 3 e 4 são oportunidades nesses níveis, porque isso daí vai mudar, né? O Congresso vai sinalizar que vai mexer, enfim, não é possível que algo do gênero se materialize, né? Então está numa região de suporte aqui a Petro 4. E é isso. Quando a gente fala no mercado como um todo, no Ibov, um outro grande vilão hoje que a gente pode ver aqui é a Apivida. Né? A Apivida divulgou seus números, o mercado entendeu como números muito ruins. Essa não é uma particularidade do Brasil, eu estou caindo 34%. Acontece também nos Estados Unidos, né? Quando a gente acompanha, sai balanço, sobe 20%, cai 30%. E aí fica aquela pergunta, professor, vale a pena comprar? Né? Eu não compraria, porque esse ativo especificamente e Qualicorp são ações, são casos extremamente complexos, né? Então eu não compraria. Ok? Salvo se a gente tiver um sinal muito forte no gráfico para guerrilha, para repique, mas não como investimento. Certo? Então a Apivida é uma das vilãs de hoje, indubitavelmente, né? Tá fazendo o preço para baixo. Olha, durante a gravação vai bater 105.500, podem anotar aí. Razão da liquidez, volatilidade e tal. Bom, façamos então os ativos fixos a seguir. ITSA4, Itaúsa. Os bancos em geral estão em queda. Itaúsa pode realmente buscar aqui essa linha de retorno, mas talvez não o faça, eu vou explicar por quê. Pegar o caso específico aqui da Itaúsa.
Nós estamos aqui, por exemplo, diante, né, um cruzamento de uma LTA com uma linha de retorno. É algo muito forte, a gente não pode esquecer da virada do mês, né, players tomando posição, renovando carteira. É a parte baixa de um canal, então não é qualquer coisa, é um movimento atual. Aí nós teremos YouTube 4. Essa linha de retorno ela já não é tão interessante, mas a gente pode, por exemplo, pegar uma linha de tendência de alta curta. Por exemplo, aqui prestes a ser tocada. É uma situação bastante interessante. E aí temos Bradesco, né? Os bancos em geral. Tá, tudo que acontece no governo, pessoal, por exemplo, essas preseparas, como imposto de exportação e tal, com certeza, né, vem de algumas mentes doentias do PT. Aí o Haddad foi criticar o Banco Central ontem, ele vinha numa postura mais serena, então é complicado, né? Então o Bradesco é isso, né? Tá numa região extremamente interessante, descontada, mas tudo que acontece que envolve o governo, né, quando tem alguma presepada em relação à Eletrobras, à Petrobras, no primeiro impacto, bancos, né? Os bancos são credores das empresas, compõem, né, um setor bastante sensível, enfim, aí os bancos realmente são impactados. Então a gente mantém Bradesco, não tem muito o que fazer nesse momento, né? Uma região de formação de fundo. Petro a gente já viu, e aí tem a Vale, né? Hoje o mercado teria tudo para subir forte aqui no Brasil, pela conjuntura internacional, Vale subindo bem, né? A gente só não tem uma queda maior em razão da Vale, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, só a Vale 600, 700 pontos praticamente aqui imprimindo ao mercado, e BR Foods que soltou seus números, né? 111. Se não, seria uma queda muito maior, né? Então a Vale respeitou a linha de retorno, logo menos vai romper 90 com 26 e buscar aqui 96 com 30, ok? Então, das empresas que soltaram os seus números, né, vamos ver aqui. Então vamos lá. Aéreas podem reagir positivamente uma vez que a decisão prevê a manutenção de desoneração sobre querosene de aviação por mais 4 meses. Vamos ver aqui. Gol 4. Não reagiu positivamente. Muitas vezes é aquela história que eu falo da teoria e da prática. E Azul 4. Também não, né? Hoje, se eu fosse comprar alguma coisa pensando num prazo de 1 ano e meio, eu compraria Azul. Eu acho que é uma boa. Ok? Aí Suzano e BR Foods soltaram os seus números, como diz a molecada, né? Aí, teoricamente, para os analistas, o balanço de BR Foods veio ruim, mas a ação está subindo, porque já estava embutido no preço. É um sinal forte de compra, é um engolfo numa região de fundo. Não é qualquer sinal. Então, sinal realmente sinal forte. Sinal firme. E aí, SUS B3. Reagindo ao balanço de forma volátil, agora está subindo 0,54, é uma região de compra, né? Você pensa numa ação de guarda hoje, um ativo conservador para bater renda fixa, a Suzano, ela preenche, né, esses requisitos indubitavelmente. A gente já fez um ombro, cabeça, ombro invertido, a gente já fez uma mega operação numa imersão lá na época do Infomoney, o ativo ficou de lado um tempo, depois disparou, a galera ganhou uma boa grana. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. Muito bem.
Então, Susbe, BR Foods, Iguatemi, Cosan, Iguatemi e Cosan. Iguatemi reagindo mal ao balanço. Vejo como oportunidade, até pela simetria. Vamos ver a 3 aqui. Iguatemi 3 e GTI. Vejo como oportunidade. Só ver um negócio aqui, GTI 3. Certo. Cosan foi balanço também, é um fato relevante. Deixa eu ver aqui. Foi balanço. Cosan nós temos, né, em carteira. Negocia ananás, inclusive. Cosan acho que é uma das maiores oportunidades da bolsa. Não, perto da base de um canal, da banda de Bollinger inferior. Tem um sinal aqui no gráfico, que é o arame fora da banda, dentro da banda. Acho que é uma baita oportunidade de compra. Ok, agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Vamos lá. Bruno Reolon, boa tarde, professor. Verifiquei que tanto no gráfico diário quanto no semanal, o menino está operando na base de uma LTA desde o dia 15/7/2022. Aparenta realmente estar juntando compradores para subir com força. Eu acho que eu tracei esse estudo no Ibov, né? Ó, isso mesmo, ó, genial. Que o nosso amigo falou, né? Tá um pouco abaixo agora, mas está numa região de fundo, né? Nas mínimas aqui que foram marcadas em janeiro, né? Mas bem pertinho dessa LTA e fora da banda inferior. João Vinícius, boa tarde, querido amigo. Boa tarde, caríssimo, querido amigo João. Conforme você enviou no vídeo, creio que se rompida a barreira de 109,200, poderemos ter uma alta mais consistente e expressiva no NJ. Que Deus continue iluminando a todos nós. Eu acho que o ponto, neste momento, trazendo aqui o gráfico diário, é trabalhar acima do fundo anterior, a 107, 120. Então é isso mesmo. Você colocou 109. Eu acho que acima do 107 a gente já pode projetar 112,255, porque tem gap aqui para puxar preço. Por enquanto, esse gap se materializando como um gap de fuga. Perfeito? A Web falaram que socaram na Prio 3. O mercado não tá fácil. Pessoal, eu vou ser bem sincero, assim, eu tô nesse negócio, vou completar 21 anos dando aula desde 2007. Vou completar 16 anos como professor, né, e 21 anos como trader. Eu nunca vi um mercado tão desgastante, assim, que judia, ele vai, ele volta. Nós já operamos muito na venda, vocês sabem, pegamos momentos que trabalhamos vendidos na bolsa, comprados no dólar, já operando ação fora do radar em momento de queda e ganhando bem. Porque no momento envolve o cenário político, né? Tanto que no exterior tá subindo. Então ó, por exemplo, a Prio, né? O que fizeram aqui. Essa questão da exportação de óleo cru arrebenta com o ativo, né? Ontem já caiu 9, hoje está caindo mais 12, né? Ontem baixa de 9.
Tá marcando 4,37 aqui, aí que não dá para entender, né? Não sei se isso daqui contou o after. Os softwares também não tão fáceis. Eu sou sempre sincero aqui com vocês, né? Então, deixa eu colocar numa outra plataforma aqui. Uma das variáveis, eu estava vendo isso hoje de manhã, os programas não tão fáceis, né? Então, não bate estudo de um software com o outro. É um momento realmente turbulento de mercado. Ó, tá caindo 4,30, então esse valor aqui no TradingView está errado. Ó. O que está certo é quando você clica no gráfico. 4,21 eu estou conferindo uma outra plataforma. Mas enfim, é uma queda forte. Né? Só que assim, isso daí não vai permanecer, né? A gente nem tem prio em carteira, não estou defendendo aqui. E o que o nosso amigo Martinez está falando, que Deus nos ajude, que mercado confuso, perdido sem direção, sem dono, marcado, manipulado. Não estou entendendo mais nada, é isso. Suas palavras resumem. Só que aquela história, né, Martinez? Quando tem a confusão, gera oportunidade, o dinheiro esperto com certeza está raspando o tacho, né? O De Silva comentando, vejo que o índice muitas vezes segue o índice emergentes, mas o que está acontecendo? O MMA explodiu e estamos despencando novamente. É uma palhaçada política, se falou tudo. Né? Assina embaixo, estou comprado, achando que era um ótimo ponto de compra. O Brasil é complicado. No teu patamar aqui, volta e volta rápido, viu? Quem sabe hoje até sexta-feira, volta aí no 108, 109. É isso, né? A manipulação política. Né? Ontem o Haddad falou que a entrevista seria 17, depois ele marcou para as 19, aí ele falou às 18, né? Quando já tinha uma menor liquidez no mercado. Então, realmente, é um caso mais complexo. Não. Gerdau também divulgou seus números, GGBR4. Está subindo. Estava subindo mais, voltou, tocou aqui o eixo de um fundo duplo. Deve continuar em alta. O mercado gostou dos números. Olha a Petrobras quanto está caindo agora. Ó. 6,64, né? Então assim, destruição de valor, destruição de patrimônio. Aí você fala, professor, mas nós podemos trabalhar vendidos. Podemos, mas trabalhar vendido num fundo... Sendo que se o Haddad for lá e falar alguma coisa, ou o Lula, o mercado sobe 5, 6% em 2 pregões? Eis a questão, né? Então, obrigado aos queridos amigos e alunos que enobreceram a gravação. É isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquela sequência que é prática, que vocês conhecem, falando primeiramente de Small 11. Falar que Small 11 é oportunidade é chover no molhado, está numa região de fundo anterior. Né? Aí o IFNC sentindo muito essa questão da... mas o negócio foi na Petrobras, mas o setor sente, né? O setor bancário é credor de várias empresas, então... Né? O setor bancário também numa região de fundo, a gente vê aqui o IMOB, perdendo aqui a base de um alargamento, em região de suporte. O IMAT descolado, né? Realmente o PMI da China ele veio muito forte, é o que evita uma queda maior. Esse é o indicador chinês que está evitando um mal maior hoje. Ó, o PMI industrial 52,6 em fevereiro, previsão 50,5, bem acima do que os analistas projetaram, que era 50,5. E o índice de serviços saiu de 54 para 55,6. Pessoal, China e Estados Unidos é um outro nível de consciência, né? Eles realmente são resilientes. Eles se recuperam. A China manipulou o mercado, comprou ativos baratos e agora vai começar a subir tudo. Né? A China vai fazer um caixa absurdo. Né? Compraram ações, compraram commodities, compraram títulos, compraram bonds. Né? Aí tem o índice de energia. Não tem um sinal de fundo, mas está muito depreciado. A gente pode tomar como base aqui
a mínima do dia 9, 73,456, que é onde acionou um pivô de baixa, sem dúvida. O índice de consumo, que é um termômetro, né? Tomamos como base também, tomemos, né? 2765,92, ou seja, 2.766 pontos. Acima dessa região neutraliza, ou enfim, é a base do pivô. Daí a gente chega aqui no índice Nikkei, ó, exterior em alta, ó, Japão em alta, China em alta, prestes a romper aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né, que a gente já tinha traçado, e um pivô também aqui nessas máximas recentes, enfim. Aí nós temos o minério montando fundo também, sobre uma LTA, quer dizer, o exterior está tudo alinhado para uma alta. Petróleo, simetria em V, projeto 86,91. O Brent, o WTI, projeto $80 com 62 centavos. Os títulos americanos de 10 anos estão subindo, não tem sinal de topo. Né? Vai ter mais um aumento de juros agora 0,25 em março. E bolsas americanas oscilando em território positivo, negativo. No caso do índice Nasdaq, mínima recente preservada. S&P provavelmente vai montar um fundo duplo. O eixo fica 4.018,05. Dow Jones em uma região de suporte que montou fundo em 22 de dezembro. O VIX, na minha opinião, nessa região era venda, né? 23 perto de 24 deve buscar aqui essa LTA. Então o alvo seria na própria LTA. No olho, né? Vendeu, tocou aqui, zero a operação. BZQ inversamente proporcional nessa bolsa vezes 2 vai subindo enquanto a gente tem queda aqui no Brasil. Eu vou traçar aqui uma LTB que vai servir para nós aqui como referência. Mas acho que dificilmente será tocada. O que está acontecendo é que um gap está sendo preenchido. Esse gap ficou marcado entre 5 e 6 de janeiro. E aí tem o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Mega oportunidade, fechando o gap, aberto entre 5 e 6 de janeiro. E por que os softwares começam a travar, começam a engasgar nessas épocas? Porque tem muita gente cancelando a assinatura. Pessoal, eu trago aqui para vocês a real, né? É conversa de trader para trader. Aqui eu não sou bancado por banco, por corretora. Eu banco já há muito tempo a Top Traders com dinheiro no meu bolso, né? E não é fácil, né? Então eu trago a real. Quer dizer, a galera começa a cancelar, o pessoal começa a diminuir servidor, número de profissionais, e aí os softwares começam a engasgar mesmo. Essa que é a real, né? A pessoa se cansa do mercado, da bolsa e começa, né? Ou tinha 2, 3 softwares, fica só com um, enfim. Depois volta tudo ao normal, conforme o mercado começa a subir. Então nós temos Reino Unido, ó, reagindo num topo anterior e média de 21. A mesma leitura a gente tem aqui na Bolsa da França. Eurostock 50 também, ó, bandas afunilando, movimento forte para cima deve começar em breve, DAX. E como o nosso amigo falou lá no YouTube, o MME subindo, né, montando fundo, engolfo, e a bolsa aqui no Brasil não reage, mas vai reagir. É dinheiro indo para China e Brasil. Esse fluxo. Por quê? Para aproveitar a oportunidade aqui no Brasil, ativos a preço de banana. O DXY está desenvolvendo o topo, isso evita uma alta maior do nosso dólar também. Aí nós temos Ibovespa em dólares mega descontado. Mega descontado. Nada para fazer alguma coisa simétrica assim, ó. Provavelmente sim. Se a gente colocar um espelho aqui do lado direito e esquerdo, deve desenvolver um movimento de alta, até por aquela questão de virada de mês e tudo.
Aí eu chego no BOVA11. O BOVA11 a gente vai apagar. Tudo que não é essencial a gente apaga. Região de fundo, marcadas dia 3 e 4 de janeiro. Então provavelmente vai montar fundo por aqui. Por memória tal do mercado. E a mesma leitura que a gente tem para o Ibov. Né? Mínima 103,852. Está exatamente, praticamente, né, a 30 pontos dessa região. Então deve marcar fundo fora da banda, dentro da banda. Ó. LTA que marcou fundo dia 15 de julho e posteriormente dia 14 de dezembro. Então, sobre o mini índice, eu continuo, né, com o meu racional que a máxima do dia vai ser alcançada ainda hoje. Essa máxima do dia é 106,695, marcada logo após a abertura. Né? Pô, professor, você acha que vai subir até 106,700 hoje? Eu acredito que sim. Se não tocar exatamente esse ponto, pelo menos uns 106,400, 106,500. E durante a gravação eu falei que bateria 105,500, né? Não vai bater, mas vai se aproximar. Chegou a tocar agora 105,305. A gente falou em compra no 105, mas vai bater 105,500. Agora 12h43, aí por volta de 13 horas, um pouquinho depois deve alcançar. A gente tem aqui um fora da banda dentro da banda, no 30 minutos, uma pinça de fundo. E curiosamente o dólar está em queda, né? E tem um oco no dólar, ombro, cabeça-ombro. Neckline inclinada, deve ser pressionada. A mínima vai ser tocada daqui a pouquinho, como eu adiantei lá no Telegram, no Panorama e no Reader. Então daqui a pouco a gente deve ter o teste ali de 5222 com 500. Se a gente ficasse gravando mais uns 20 minutos aqui, o mini índice bateria o 105,500 e o dólar a mínima do dia. Aí a gente chega no DI, um F25, vou colocar o gráfico diário aqui. O DI está armando aqui o acionamento de um pivô a 12.505 na minha visão. E ele vai acionar logo menos. Podemos traçar inclusive uma LTA, que vai ser pressionada e vencida entre hoje e amanhã, sexta-feira. E é interessante que a gente percebe um ombro, cabeça a ombro, quer dizer, tem espaço para descer legal aqui o DI, o que seria uma boa nova. E aí, por fim, o milho tentando montar fundo. Acho que não vale a pena sair do milho, os poucos investidores que estão comigo aí na operação. Né, a gente tem aqui uma provável linha de retorno, enfim. Talvez aí uma cunha. Certo? Pessoal, então tá entregue. Se possível, eu farei alguma coisa no Telegram, no Instagram. Hoje eu fiz os informes, abertura, panorama, reader, agora o YouTube. Ontem eu fiz stories, estão disponíveis lá no Instagram. E também o programa Clique, né? Eu vou tentar fazer alguma dessas iniciativas no período da tarde, mas o que eu estou fazendo é acompanhando o mercado, procurando trocar ideias, informações, né? Batendo alguns papos inteligentes aí para a gente tentar ter uma noção do que está acontecendo e poder tomar as decisões. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.